Espero que todos estejam muito bem, sejam bem-vindos ao meu canal, Pílulas Históricas. Hoje nós vamos falar também de uma cultura aí que floresceu no Neolítico Médio aí, entre 5.250 anos antes de Cristo a 4.500. Foi achado aí um sítio arqueológico, principalmente o cemitério, né, de Durankulac. Essa sociedade aí, então, ela foi detectada, né, ali próximo às margens do Mar Negro, na região ali da Bulgária e Romênia. Então, os arqueólogos verificaram que era uma sociedade assim, com baixa hierarquização social, era mais assim igualitária. Ela, diferente de outras ali culturas que nós estudamos, eles se especializaram mais em pesca de moluscos, de peixes, né, de ferramentas aí e ornamentos de conchas. É interessante que essa sociedade, então, ela vai ter uma característica, né, ali de trabalhar mais com a simbologia, né, do culto aos mortos, no sentido de eles acreditarem aqui, né, os arqueólogos, de que essa sociedade acreditava na vida além túmulo ou no renascimento. As pessoas eram enterradas, então, em posição fetal, e elas eram polvilhadas com ocre vermelho, que é um pigmento, né, vermelho, que trazia talvez um simbolismo de renascimento. E é interessante também que as casas eram de barro e madeira, né, as casas deles, dessa comunidade aí de pescadores. E também eles tinham o culto, então foram achadas estatuetas, né, de terracota com símbolos, né, de deusas, né. E é interessante também que eles tinham estatuetas, foram achadas estatuetas, né, de aspectos andrógenos, então tinha a mistura ali de aspectos femininos e masculinos. Então arqueólogos deduziram então que talvez essa cultura ela visse então o ciclo, né, o universo como dual, né, o aspecto masculino e feminino. Então foi interessante essa diferenciação. Eles também cultivavam, né, um pouco de grãos ali, trigo, né. Também tinha ali até uma certa pecuária, né, ali criação de bovinos, né, caprinos. E então essa sociedade ela é, né, bem importante também. Foi achada então também ali próximo ao Mar Negro, no leste europeu. Então configurando que nós tivemos, como eu já falei, várias aí culturas, né, do Neolítico. Então demonstra para nós aqui, né, exploradores do passado, de que é muito variável, então, essas datações, né, essas questões de classificações. O Neolítico é a pedra polida, né, o Paleolítico é a pedra lascada. Então, há uma mistura, né, progressos aí que não tem, assim, como a gente dizer que, né, tal período foi assim. Então é muito diversificado, né, o desenvolvimento, né, a evolução das culturas, né, no planeta. Como a gente já falou, isso é que nós descobrimos, fora outras talvez que nunca, né, vamos observar ou descobrir seus rastros, que desapareceram no decorrer do tempo. E o que nós temos aí, às vezes, né, é muito pouco também, porque você não tem como muito saber, né, inferir, porque nós estamos aqui, né, no século XXI, com uma certa tecnologia, com conceitos, com uma visão, e essas culturas aí floresceram, né, há milênios atrás. Então são simbologias, artefatos aí bem específicos, né, que simbolizavam o saber, o conhecimento, a cognição daquela cultura. Aí eu estava
ontem à noite até pensando, né, por exemplo, né, na cultura vinca, que a gente viu no vídeo passado, né, tu vê aquelas cerâmicas deles, né, há milênios, a beleza e a perfeição que eram feitas, muito, né, pretas, né, iluminadas, muito bem lapidadas e feitas com inscrições, símbolos, e hoje nós, em pleno século XXI, né, a nossa senso estético, comparando, assim, eu fiquei falando, né, pensando, né, hoje nós com uma bacia, um pote de plástico, né, que não tem uma beleza, não tem nada, é simples e útil, e eles com, né, um vaso muito bonito, ornamental ali, com inscrições muito bem feitas. Então, até que ponto, né, eu vejo que a nossa sociedade, ela simplificou-se nesse sentido, às vezes estético, né, da utilidade perante, né, as construções do passado. Hoje nós vemos, assim, por exemplo, esses edifícios esteticamente, assim, né, quadrados, sem muito, por exemplo, né, aqui no Brasil, né, apartamentos, edifícios sem muito uma beleza estética comparado, vamos dizer, com ah, as catedrais da Idade Média, né, toda a arte rococó, enfim. Então eu fico pensando até que ponto, né, claro que a tecnologia facilita muito a nossa vida, ela é primordial, eu acho que nós estamos muito melhor do que eles no passado, sem sombra de dúvida, mas algumas coisas assim a gente simplificou ou ficou sem estética, né, sem um aprofundamento, uma elaboração. É claro que não dá para ficar julgando, né, o passado com os olhos do presente, mas a gente consegue, né, inferir. Então eu pensei muito, né, pô, uma cerâmica linda, né, comparado, vamos dizer, com um pote de plástico, né, que hoje nós usamos, né, as classes mais aí pobres, né, enfim. Claro que tem artesanato, cerâmica muito bonita, principalmente no Oriente ali, né, na Turquia, na Arábia, enfim. Mas aqui nós no Ocidente, né, plastificou-se tudo, enfim, e só para comparar, assim, né, perante até os artefatos que eles usavam durante o dia a dia deles eram muito mais elaborados e bonitos até do que nós hoje, né, em pleno século XXI, com toda essa tecnologia, utilizamos. Mas, enfim, são só elucubrações minhas e para a gente né, comparar, enfim. Mas é isso, pessoal. Então, eu vou deixar um vídeo da Sociedade Ramangia, né, Amangia ou Ramangia, para vocês aí compararem aí, verem didaticamente, ok? Um grande abraço. Olá, exploradores da história. Sejam bem-vindos a mais uma viagem no tempo. Hoje, vamos desembarcar em uma era fascinante e misteriosa, muito antes das pirâmides do Egito ou dos grandes impérios que conhecemos. Vamos mergulhar fundo na cultura Mangia, uma civilização que floresceu nos Balcãs há mais de 7.000 anos. Estão prontos para desvendar os segredos de um povo que nos deixou um legado artístico? De tirar o fôlego? Então, apertem os cintos, porque nossa máquina do tempo está prestes a partir. Imagine uma paisagem verdejante, banhada pelas águas do Mar Negro, na região que hoje conhecemos como Romênia e Bulgária. É aqui, por volta de 5.500 a.C., que a cultura Mangia começou a escrever sua história. Eles não eram nômades, eram um povo que escolheu se estabelecer, construir comunidades e viver da terra. Pensem nisso. Enquanto muitas partes do mundo ainda viviam da caça e da coleta, os Amangia já dominavam a agricultura e a pecuária. Eles cultivavam grãos, criavam animais e construíam casas retangulares, com 1 ou 2 cômodos, feitas de madeira baro e pala. Eram verdadeiros pioneiros do sedentarismo na Europa. A vida deles girava em torno dos ciclos da natureza. Eles viviam em pequenas aldeias, muitas vezes localizadas perto de rios ou do litoral, o que facilitava não apenas a agricultura, mas também a pesca. Ferramentas de pedra polida, como machados e enxós, eram essenciais para o dia a dia, usadas para derrubar árvores, construir moradias e preparar a terra para o plantio. A cerâmica que produziam não era apenas utilitária, já mostrava um senso estético apurado, com vasos e potes decorados, com padrões geométricos simples, mas elegantes. Eles estavam, pouco a pouco, transformando o mundo ao seu redor.
deixando sua marca na paisagem. Mas o que realmente torna a cultura Amanji inesquecível não são suas casas ou ferramentas, mas sim sua arte. E é aqui que a nossa história ganha um toque de genialidade. Em 1956, arqueólogos fizeram uma descoberta que mudaria para sempre nossa visão sobre arte pré-histórica. Em uma necrópole, um cemitério antigo, em Cernavod, na Romênia, eles encontraram duas pequenas estatuetas de terracota que são simplesmente obras-primas. Vocês provavelmente já as viram, o Pensador e a Mulher Sentada. Vamos olhar mais de perto pro Pensador. Ele não é uma figura rígida e sem expressão como muitas estatuetas da época. Pelo contrário, ele está sentado em um pequeno banquinho, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o rosto descansando nas mãos. Sua postura transmite uma profundidade de pensamento, uma introspecção que é universal e atemporal. Quem era ele? Um líder? Um xamã? Um ancestral? Ou simplesmente a representação da própria condição humana? A capacidade de refletir, de se preocupar, de sonhar, a expressividade capturada em um pedaço de argila de pouco mais de 11 centímetros, é algo que continua a intrigar especialistas até hoje. É a mais antiga representação conhecida de introspecção humana. Ao seu lado, estava a mulher, sentada. Com as mãos repousando sobre uma das pernas, ela exala uma sensação de calma e estabilidade. Suas formas são voluptuosas, com quadris e coxas exagerados, o que leva muitos a interpretá-la como um símbolo de fertilidade. Uma deusa-mãe, a personificação da terra fértil que garantia a sobrevivência da comunidade. Juntas, essas duas figuras formam um par simbólico poderoso. A mente e o corpo, o intelecto e a fertilidade, o masculino e o feminino. Elas nos mostram que há 7.500 anos, os seres humanos já se preocupavam com questões existenciais profundas e com a continuidade da vida. Essas estatuetas não eram objetos do dia a dia. Elas foram encontradas em um túmulo, o que nos diz muito sobre as crenças do povo Amanji. Eles tinham rituais funerários complexos, os mortos eram enterrados em posições específicas, muitas vezes acompanhados por oferendas, como potes de cerâmica, ferramentas e, claro, essas incríveis figuras de argila. Isso sugere uma forte crença na vida após a morte, uma jornada para outro mundo, onde o falecido precisaria desses objetos. O Pensador e a Mulher Sentada poderiam ser guardiões, guias espirituais ou companheiros para a eternidade. Além dessas duas peças icônicas, os sítios Amanji revelaram muitas outras estatuetas femininas, a maioria de pé e com características de fertilidade acentuadas, reforçando a ideia de um culto à grande deusa ou à Mãe Terra. Essa era uma crença comum em muitas culturas neolíticas da Europa e do Oriente Médio. Era uma forma de entender e reverenciar as forças da natureza, das quais dependiam inteiramente para sobreviver. A mulher, como geradora de vida, era vista como um reflexo direto da terra, que a cada primavera dá à luz novas colheitas. Mas, como muitas grandes culturas da antiguidade, a Amanji também teve um fim. Por volta de 4.700 a. Eles começaram a se fundir com outras culturas vizinhas, como a cultura Boian e, mais tarde, a cultura Gomeoni, a Karanovo, que trazia novas tecnologias, como o uso do cobre. As tradições não desapareceram da noite para o dia, mas foram gradualmente assimiladas, criando uma nova síntese cultural na região. A linhagem Amanji se diluiu, mas seu legado artístico permaneceu enterrado, esperando milênios para ser redescoberto e nos contar sua história silenciosa. Então, o que podemos aprender com a cultura Amanji? Eles nos ensinam que a busca por significado e beleza não é uma invenção moderna. Mesmo em um mundo sem escrita, sem metais, sem impérios, as pessoas sentiam a necessidade de expressar suas emoções, suas crenças e sua visão de mundo através da arte. O Pensador de Amanji é um lembrete poderoso de que a capacidade humana de refletir sobre nossa própria existência é uma das nossas características mais antigas e definidoras. Eles nos mostram que a civilização não se mede apenas pelo tamanho das construções, mas pela profundidade do pensamento. É incrível pensar que um pequeno objeto de barro, moldado por mãos de 7.500 anos atrás, possa nos conectar de forma tão íntima com nossos ancestrais pré-históricos. Eles não eram primitivos, eram complexos, criativos e profundamente humanos, assim como nós. E assim termina nossa jornada de hoje ao coração da Europa neolítica. Espero que vocês tenham se maravilhado tanto quanto eu com a sofisticação e a beleza da cultura Amanji. O que vocês acham que o Pensador estava pensando? Deixem suas teorias aqui nos comentários, eu adoraria ler. Muito obrigado por assistirem e por viajarem comigo através do tempo. Se você gostou deste conteúdo,
e quer continuar explorando os mistérios da história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma aventura futura. Até a próxima, exploradores!